Galerinha, estamos aqui hoje, dia 10 de agosto, sabadão, né? Assim, pá, invernoso, com as friacazinhas variando de lugar para lugar. Estamos aqui, eu e Cauê, para um Syncap especial, para a gente falar da edição especial que a gente vai fazer do Desconferência 404 no Side Event Node Summit, né? Dentro do Rio Innovation Week, que vai acontecer de 13 a 16 de agosto, essa semana que vai entrar. Né? A, A gente realmente vai ser uma edição especial em comparação à primeira. A gente vai ter um tempo lá entre 3 e 4 horas para poder fazer um trabalho bacana. E a ideia dessa conversa hoje aqui é não só apresentar o que foi o primeiro, né, de Conferência 404 agora em julho, né, mas também co-criar como é que vai ser a participação da interface da Greenpeace Brasil, os projetos da Água Florestal, Doces de Lembranças e Keynote Studios, certo? O bacana seria, evidentemente, a gente poder contar aqui com o Tomás ou com o Pedro da Quinote, contar com a Claudinha, das Nossas Lembranças, poder contar, né, com Atos, no caso aí falando pela Agroflorestal, mas tudo bem, tá aí o Cauê aqui, eu acho que a gente dá conta do recado, quem quiser confere depois, né, o que a gente vai tá conversando e co-criando aqui, beleza? Então, dito isso, fazer um rápido check-in, dizendo que confesso que tem muita coisa ainda para se acertar, né? Então esse meu final de semana tá curto, porque amanhã é dia dos pais, né? Então vou ter que ficar com meus filhos, não vou ter muito jeito. Então hoje, obviamente, que estou dedicando o dia de hoje integralmente para poder fazer um trabalho em cima das coisas que estão em abertos, né? Mas estou bem energizado, tô com uma boa cabeça, tá tudo bacana. Então estou bastante, confesso, né, bastante feliz, né, e excitado em tudo esse momento que nós estamos vivendo, né, essa, essa trajetória incrível, né, essa verdadeira jornada concretiva que vem sendo, né, o tecimento do RE como protocolo Web3 gerativo. Em suma, esse é meu check-in, passo para você, Cauê, fica à vontade. Opa, valeu, Vini. Bom, eu chego meio me recuperando assim. Já faz uns dias que eu não tô muito legal, tô com uma tosse bem persistente assim, que não vai embora. É, mas hoje eu já tô me sentindo melhor que ontem, então é um bom sinal, né? Desculpa, gente. Tá rolando ainda. Mas tô melhor. E, bom, chego animado apesar disso. Quero melhorar para poder ir para o Rio, no Rio Innovation Week. Tô com, tô em 3 rounds com a Greenpeace Brasil. Tô no round de DeSci, tô no round da Region Coordinations e Climate Solutions. Basicamente, o Climate Solutions eu quero utilizar para melhorar, né, a parte de talvez de desenvolvimento. Eu estava pensando até em montar um aplicativo para a própria Greenpeace Brasil para as campanhas regenerativas, né? Então, estou pensando em ir nesse caminho para facilitar esse processo dos registros. E, bom, em relação ao DeSci, eu quero usar os recursos para pagar os cientistas e os cidadãos, né, que estiverem fazendo ciência cidadã, basicamente, né, e a pessoa comum ali assim, que estiverem ajudando na coleta dos dados. Por enquanto eu vou estar incluindo também aí junto na campanha, né? Então quem estiver fazendo, participando das campanhas vai estar acessando esses recursos, porque de certa forma são os dados. E a gente está na Region Coordination, onde só participam, né, os capítulos da Greenpeace, da RefiDAO e da Celo. E esse recurso eu quero utilizar para distribuir para os nossos membros, quero fazer uma alocação, né, é, desses recursos para os nossos membros, vamos dizer, cada um com uma proposta, liderando uma frente, né? Mas eu quero que alocar esses recursos dessa maneira, um pouco mais proativa, né? Uma forma mais ativa, vamos dizer.
já distribuindo isso em mais mãos e também já no sentido da própria governança da comunidade, né? Bom, fora isso, chego com várias outras coisas na cabeça, trabalhando para a Sylvie, ajudando a desenvolver o Wikipedia, que é um database. Acho que, de certa forma, eu sou a pessoa que está ideando esse database junto com a Marina e o Jeremy e o próprio Jimbo, né? Então, esse é um dos trabalhos que a gente vem realizando. A Marina está trabalhando com a gente agora, é nossa cientista de dados. E eu também tenho uma outra amiga, cientista de dados, assim, que trabalha com mapas e alguns filtros no Google Earth Engine, que está chegando junto e que você conheceu agora, nessa sexta-feira, Vini, a Monique. É uma pessoa incrível também. Bom, estamos indo com os passinhos de formiga, mas estamos indo. E animado para estar aí nessa semana. Legal, querido, legal. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a tela aqui e nós vamos dar uma olhada na apresentação, tá? Vamos começar pela apresentação aqui, que eu acho que é importante, né? É isso aí. Deixa eu ver se eu boto melhor. Assim que abrir, eu acho que abriu, né? Abriu sim, Já Vini. abriu. Ótimo. Deixa eu só ver se eu consigo. Ah, tá aí. Aqui. Eu queria botar ela maiorzinha, mas não estou conseguindo encontrar a barra para deslizar aqui. Peraí. Ah, vai assim mesmo. Vamos lá. Bem, a ideia, a temática inicial, tá, que foi co-criada lá com o Fabrício, com o Tony, com a Priscila do Node Hub 3, foi focado naquilo que é de mais sensível assim para o Arca Hub como um todo, né? O Arca Hub se posiciona como um hub, um polo, né, de empreendedorismo tecnológico sustentável, ligado ao paradigma da sustentabilidade, ligado à WESG, ao CSR, ligado às UDS da ONU, etc. Tanto que, quando você entra lá, quando você tiver a oportunidade de entrar lá, Cauê, quem tiver, no finalzinho assim tem um SDG gigante lá, né? Coisa. Então, eles se posicionam dessa forma. Inclusive, toda, toda a cenografia do local é ligado, né, ao conceito de sustentabilidade. No entanto, a gente sabe que dentro desse conceito corporativo ou governamental de sustentabilidade tem muito greenwashing, né? Tem, enfim, tem muita coisa só para inglês ver, né? Tem, quando você vai ver, é mais espuma do que outra coisa. E conversando com eles falaram assim, poxa, Vinícius, seria legal que o primeiro evento que a interface RE, né, no Jump 3 fizesse, né, fosse justamente, já trouxesse o DNA do RE, né, que é esse DNA da desconstrução, do desprograma, né, do detox, etc. Foi por isso que nós, né, e essa coisa de pensar a tecnologia de uma forma cibernética, foi por isso que a gente acabou criando a Desconferência 404, mas que tocasse, né, no âmago das coisas que o Archive como um todo se preocupa. Assim, a própria comunicação deles. Né? Então, eu tive a ideia de aproveitar um material que eu tinha feito, né, para uma escola aqui do Rio, uma rede de escolas aqui do Rio, chamado Um Meteoro para Chamar de Seu, né, e fiz uma adaptação. Né? Peguei esse material, fiz uma adaptação, porque o foco dele
era justamente pegar um gradiente que um designer, um designer regenerativo muito conhecido, pelo menos nos círculos, né, de, de, de design regenerativo, que é o Daniel Wall, né? Ele tinha feito isso em 2017, ele deu uma evoluída nisso nos últimos anos, e eu aproveitei esse gradiente e botei esse gradiente para mostrar e fazer uma correlação com relação às camadas de internet, né? E isso, no final, causou um impacto muito grande. Assim. O pessoal passou clareza e causou impacto. E essa clareza e impacto foram solidificados pela presença do Tomás, falando da Quinote, do Atos, falando um pouco de cada coisa, falando da Greenpeace, mas falando do agroflorestal, mas falando um pouco dele também, e da Claudinha, evidentemente, falando doces lembranças, né? E no final, a gente faz uma dinâmica. Eu falo dos 8 paradigmas do Rerê, vocês vão ver daqui a pouquinho aí. E no final, a gente fez uma dinâmica interativa, tipo uma oficina, né? Para vivenciar um dos paradigmas, que é o paradigma das redes, né? Que foi bem bacana mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, começa dessa forma que vocês estão vendo. Evidentemente que eu vou preparar o material, né, específico ali para o Innovation Week, né? Vamos lá aqui. Opa, voltando aqui. Aqui tem um início que, em vez de fazer aquela apresentação formal, quem eu sou, quem eu faço, eu simplesmente... Já para trazer o pessoal para interagir, né? As pessoas interagirem, eu pergunto para as pessoas o que eles acharam dessas, digamos, definições, né? Digamos assim, onde eu me encaixo, né? Como alguém que é auto e autodidata, ou é um nômade Dalma, ou é um generalista especialista, é um commoner, NetWeaver, livre aprendente, cypherpunk, explorador local. O que o pessoal acha que é mais interessante eu falar? No caso lá da primeira experiência, né? Ali no Arkham mesmo, o pessoal acabou falando cypherpunk, eu acabei falando, né, do meu envolvimento com o movimento cypherpunk. Então, isso aqui é mais para, né, causar Ô, Vini, eu essa... quero falar como isso é interessante, cara. Que legal essa dinâmica, viu? Achei muito legal. Tipo, de você deixar a galera escolher o que vocês querem que eu fale. Achei bem legal, Porque cara. eu tenho muita estranheza, sabe, Cauê, com qualquer coisa conferente. Isso não me é natural, entendeu? Então, isso não me vem com naturalidade. Eu tenho dificuldade de, de, de fazer uma conferência, entendeu? Então, eu me sinto mais à vontade quando a gente descentraliza para distribuir, entendeu? Chama as pessoas para fazer parte. Então, foi a ideia que eu tive aí nesse caso, né? Obrigado pela nota. E aí, a gente, na sequência, eu mostro o Everest, né? Afinal, o que vamos explorar juntos hoje, né? Aí vem, na sequência, o gradiente Degen-Regen, que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, os meteoros, os paradigmas do Rerê, né? E essa vivência de um dos paradigmas que é o Redes. Então, tudo isso aqui tá bem chutinho, tá, gente? Tá bem... Tá, Cauê, e as pessoas que forem conferir, tá bem chutinho, porque a ideia foi essa mesmo, né? A ideia foi dar tempo para a gente poder trazer as pessoas, interagir, né? E levar por diante. Agora vamos lá, seguindo aí. Aí entra aqui o material que eu peguei do Daniel Wall, né? Onde ele coloca esse gradiente que vocês estão vendo aí de convencional, verde, sustentável, restaurativo, reconciliatório e regenerativo. E eu vou fazendo uma comparação, né? Hoje a gente tem... Nós temos hoje a maioria, não vou dizer grande parte da humanidade na Web 2, mas a gente tem pelo menos um pouco mais que a metade, ou um pouco menos que a metade, ou metade da humanidade na Web 2, né? Em torno de 4 bilhões de pessoas, e coisas assim, um pouco para cima, um pouco para baixo, mais para cima, que elas estão literalmente dentro do status quo, do convencional da sociedade que somos. Quer dizer, elas estão ali literalmente sustentando o campo, né,
dessa macroeconomia hiperconsumista, né? Cada um de nós, né? E tá aí. E aí eu peguei uma pesquisa da Accenture do ano passado, pegando as 2.000 maiores empresas do planeta, em que ela fez uma pesquisa, né, para saber se essas empresas estão, por exemplo, seguindo os ODS, né, do paradigma da sustentabilidade da ONU. Né? E olha só o resultado, só 18% delas estão, quer dizer, 60% delas ainda não. Né? É, é chocante isso, né? 60% delas ainda não. 18% estão, sendo que desses 18% tem um pessoal que já está tentando fazer o chamado net zero, né? Que é a mitigação máxima e redução efetiva. Quer dizer, você mitigar tudo, você ter uma redução efetiva, né? Da sua capacidade de poluir, de explorar, etc., da empresa, né? Sendo que o ESG e o CSR eles estão ali, literalmente casadinhos, né? Com o paradigma da sustentabilidade da ONU. Você ainda tem uma percentagem maior de pessoal que é carbono neutro, que é mais compensação e menos redução, né? Ou seja, é onde está, inclusive, o mercado de crédito de carbono, né? O mercado convencional, o corporativo governamental de crédito de carbono. Né? E que esse mercado pretende, até 2030, digamos assim, disponibilizar até 100 bilhões de dólares, né? De compensação de carbono. Né? Sendo que a gente sabe que essa compensação de carbono, ela, além de ter muito greenwashing aí, além de ser uma caixa preta, né, etc., é aquela coisa, quando você compra crédito para continuar poluindo, porque tem um outro local né, que está, digamos, plantando, né? A gente sabe que o tipo de plantações, o tipo de árvores, o tipo de, entre aspas, florestas, né, que estão sendo plantadas, elas são muito pobres, assim, normalmente são eucaliptos e, em suma, então é uma coisa muito quase que fraudulenta, ou basicamente fraudulenta. Enfim, é mais para inglês ver mesmo essa expressão, né? E é isso, né? Então, foi interessante que quando eu coloquei isso nesse nosso primeiro desconferência lá, tinham pessoas na plateia que trabalham com empresas que fazem venda de crédito de carbono e elas concordaram. Ou seja, elas falaram, não, você só está falando, você está falando está falando do mais óbvio, do mais básico, mas poderíamos complementar com muito mais dados aí. Falei assim, eu imagino que sim, mas aqui era só para, né, ilustrar como é que a coisa está. Né? E aí depois eu comecei a falar do paradigma e do quanto, e aí no gradiente da web, né, aonde está a Web 2.5, a DGEM, né, que é o mercado de cripto, quer dizer, está ali coladinho com a Web 2. Aí você tem a Web 3 DeFi, gerando, né, o conceito de bens públicos, quer dizer, para a Web 3, os protocolos, né, o financiamento quadrático, etc., criando infraestrutura tecnológica de certificação e atestação, né, e já conversando com os paradigmas da restauração e do reconciliatório, por exemplo. Né? O que é o restaurativo? Né? Humanos e comunidades fazendo coisas para a natureza, né? Interessante isso, né? Humanos e comunidades fazendo coisas para a natureza. E o reconciliatório é humanos e comunidades como parte integral da natureza. Né? Já o regenerativo é humanos e comunidades fazendo coisas com a natureza, que é onde o paradigma do ReRe com o protocolo cultural regenerativo se encontra. E é onde nós queremos criar os primitivos saberculturais, né? O Web3, onde o ReRe é completamente DLT agnóstico, né? E está querendo gerar essas matrizes, essas novas matrizes de geração de riqueza baseado na experiência da lógica da abundância, ou seja, os blueprints Web3 gerativos. Né? E é onde um projeto como o da Simpoese se encaixa que nem uma maravilha. Né?
Ou seja, por quê? Porque realmente está trazendo a voz de um rio, né? Vamos pegar aí o Rio Sagrado, lá de Morretes. Essa voz do rio vai ganhar uma pessoa. A notícia que o Danilo compartilhou essa semana é que já tem um advogado lá, um escritório de advocacia em Morretes, que vai entrar com um processo para gerar a pessoa jurídica, né? O personhood, a pessoa jurídica do Rio, porque o Rio tem a voz contra um processo macroeconômico pesadíssimo que está acontecendo entre Brasil e China lá, para colocar uma ferrovia que vai completamente acabar com o ecossistema do Rio Sagrado, né? Então você vê nitidamente como um projeto como esse, né, da inteligência artificial, do avatar, do AI avatar do Rio Sagrado, né, ele é um protótipo de um projeto realmente regenerativo na sua essência, né, e que tem ali um fio terra violento, né? Fio terra, no caso, seria o próprio rio, né, sagrado, quer dizer, um fio água, né? E é interessantíssimo fazer esse tipo de ilustração, né? Aliás, quando eu comentei disso lá, o pessoal ficou, a palavra não é bem chocado, mas ficou admirado de ver que tem uma coisa, né, dessa monta acontecendo, né? Aqui no Brasil, que obviamente não vem à tona, né? Então, quando a gente botou esses dois gradientes aí, foi muito bacana ver o quanto as pessoas se abriram para interagir, curiosas por perguntar e entender que existe realmente, né, diferentes paradigmas, né, tanto para tanto tipo, o tipo do que se entende como economia, ou do tipo de economia, né, ou de camada de internet, né, camada da internet, Web 2, 2.5, 3 ReFi e 3 Regen, né, dava por diante. Então, isso aí foi bem rico e aí o pessoal do Node achou que a gente, obviamente, teria que manter isso aí, né? Agora para a semana que vem nós vamos manter, né? É isso. Vamos continuar aqui. Aí a gente chega nos meteoros, né? O IA que já está aí arrebentando, né? Com a IA generativa, embora o IA já estivesse aqui com a gente já nos algoritmos, com machine learning já há um bom tempo, mas entrando de uma forma muito forte, né? E aí eu falo desse impacto na educação, na macroeconomia, né? Enfim, o quanto isso está mexendo, né, com a própria estrutura da sociedade, desculpa, peraí, a própria estrutura da sociedade. Depois eu falo que a Web3 como fenômeno, né, como camada, como fenômeno de aplicações centralizadas, ainda vai passar por um processo de aculturação em uma escala maior, ainda é muito nicho, é muito bolha, né, e que as últimas previsões da Consensus e outros é que aí de agora, né, de 2024 até 2029, ela botou mais ou menos isso uns 3 para 5 anos, a gente vai começar a ter uma apropriação massiva, né, mais massiva da Web3, e todos os conceitos, todos os primeiros primitivos, né, que essa Web3 está trazendo. Quer dizer, então, existe aí uma oportunidade enorme para que esse impacto seja um impacto positivo, né? Seja um impacto que converse, né, com a nossa capacidade de resistir, nossa capacidade de nos humanizar, né, nossa capacidade de manter a nossa criticidade, a nossa capacidade co-criativa. Né? Que basicamente, quando a gente fala de Web 2, a gente está falando de você, a gente sendo tratado, né, como usuário, como produto, como matéria-prima, né? E a oportunidade que a gente tem na Web 3, a gente se vê realmente como co-criadores dela, né? E um espaço para a gente criar primitivos cyberculturais ligados a esses paradigmas que são muito necessários, né? No tipo de sociedade, de civilização que nós nos tornamos, né? que é o da restauração, reconciliação e regeneração. Então, a gente conversa um pouco sobre isso. E depois eu falo que estamos vivendo um pulso carbono, mas que ele vai diminuir, né? Ou seja, cada vez mais vai ficar escasso, né, a oferta de óleo e petróleo. A gente não vai conseguir manter a mesma complexidade de produtos, né? Hoje, só o óleo sozinho, o petróleo sozinho, ele serve de base para mais de 6.000 categorias de produtos.
Então, aí no prazo entre 50 e 100 anos, a gente necessariamente vai passar por uma coisa que os especialistas, o pessoal que estuda isso profundamente, chama de grande simplificação, né? A gente vai sair do paradigma do crescimento e entrar no paradigma do pós-crescimento, do post-growth, né? E eu converso um pouquinho o que é esse post-growth, né? Falo também do prosumismo, né? De você produzir juntos, quer dizer, criando cadeias de valor e não cadeias produtivas, numa dimensão local, né? O hiperlocal com o biorregional e o planetário. E isso aqui também foi uma coisa muito bacana que gerou muito interesse para o pessoal, foi bem interessante. Na sequência, eu falo dos 8 paradigmas do Rê, Commons, né, a cultura do usufruto comum, do Commons, o paradigma peer-to-peer, da localidade, da livre aprendizagem, do fazer complexo, que é ligado à segunda ordem da cibernética, né, e da regeneração profunda e da experiência da lógica da abundância e redes. Isso aqui também eu não me detive muito tempo, porque eu falei que a gente vai estar dedicando a cada mês, né, nós vamos fazer uma Desconferência 404 que vai se dedicar a um desses paradigmas, né? Então, a gente começou pelo redes, nós vamos repetir o redes agora de novo, né, nessa edição especial da Desconferência 404, né, no Node Summit, mas é isso, a gente vai estar fazendo, cada mês nós vamos estar falando de um desses 8 paradigmas do ERE, né, com o protocolo cultural Web3 gerativo. E nós vamos estar usando esses ícones que inclusive já tem um pessoal trabalhando, sabe, Cauê e pessoal, para a gente fazer uns ícones mais bem elaboradinhos, né, para cada um dos paradigmas aqui, mas o que a gente já conseguiu levantar aqui já está bem interessante, bem bacaninha, mas a gente vai estar desenvolvendo melhor esses ícones aqui, né? E por quê? Porque isso aqui vai fazer parte dos híbridos, que daqui a pouco eu vou falar o que é isso. Mas, enfim, vamos lá. Aí eu falo um pouquinho do paradigma da filologia interativa das redes, o famoso diagrama, né, do Paul Baran, quando foi observar, fazer pesquisas da natureza, do padrão de organização centralizado, do padrão de organização descentralizado, que são múltiplos centros, do padrão de organização distribuído. E, na sequência, eu passo para o pessoal que nós vamos fazer uma vivência, nós vamos fazer uma oficina em cima disso. Então, eu falo para o pessoal que a gente, no momento, está no padrão centralizado, onde eu que estou falando e as pessoas estão ouvindo, quer dizer, eu estou emanando as coisas, né? Eu estou fazendo broadcast, seja lá do que for, né? E, no caso, eles estão simplesmente só recebendo, né? Simplesmente só sendo receptores, né, da mensagem que eu estou passando, mas que a gente vai fazer uma dinâmica para poder gerar uma dinâmica, um padrão de organização descentralizado na própria sala, né? Aí, né? E depois para a gente vivenciar como é que é o distribuído, né? O interconectado, totalmente P2P. E para isso a gente conseguiu encontrar uma plataforma de mind mapping, né? Que a gente consegue, você coletando esse QR Code aí, né? A gente acessa essa plataforma de mind map e ali tem basicamente três possibilidades. A possibilidade de você enviar 3 palavras para essa pesquisa. E a pergunta que eu faço nessa pesquisa né, a pergunta que eu fiz, né, no dia lá, é quais 404 você sabe, né, a ausência, né, que pode significar demanda, desafio, né, dificuldade, alguma coisa do gênero. Então eu faço a pergunta: quais são os 404 que vocês vêm encontrando, né, para conseguir empreender o seu projeto? Né? Essa foi a pergunta que eu fiz no dia. Né? Aí vocês podem mandar, cada um pode mandar três palavrinhas do que vocês consideram os 404. Aí o pessoal que estava lá fez isso, né? E nós conseguimos gerar 4 clusters, com 4 cores diferentes, né? Amarelo, vermelho, azul, etc. Onde aquele grupo de palavras que tinha mais afinidade tinha uma cor, né? E aquele outro grupo de palavras que tinha
mas a afinidade tinha uma outra cor. E com isso a gente começou a gerar com o pessoal um padrão descentralizado, né? Ali na hora, né? Fisicamente, né? E aí o pessoal levantou, fizeram, eu falei para eles fazerem uma roda, um cipher, né? Fazer uma rodazinha. Falei que seria bacana cada um deles, né? A gente fazer uma dinâmica de escuta empática. Expliquei o que é essa dinâmica de escuta empática ativa, de cada um escutar um, né? Fazer uma rodada depois, na segunda rodada, cada um dizer o que achou interessante do que o outro falou. E aí, quando finalizar, verificar ali, né? Naquele hubzinho, naquele cluster formado, né? Qual é a palavra que mais emergiu? Quer dizer, das palavras colocadas, qual que ficou mais evidenciada, né? Daquele clusterzinho. Então, eram 4 clusters, 4 ou 5 clusters. Aí, esses 4, 5 clusters falaram quais eram suas palavras, né? Assim, minha palavra é tal, minha palavra é tal. E você tinha duas opções, quem estava ali na oficina. Continuava ali para verticalizar, né? Para contrair, para conversar mais sobre aquilo, ou partia para fazer uma polinização, né? Ir para outro lugar. Engraçado que uma boa parte das pessoas preferiram fazer a polinização, né? E aí a gente, quando faz essa polinização, quando vai, a gente começa a sair do descentralizado e ir para o distribuído. A gente quebra um pouquinho o padrão só descentralizado, ele começa a ficar mais distribuído, né? Porque você cria subclusters, né? Então ele fica menos descentralizado e mais para distribuído, né? Aí no final eu falo para todo mundo virar e parear com quem ainda, né, não tinha pareado, não tinha conhecido, e aí a gente consegue chegar num padrão completamente distribuído, né? E aí o falatório, Cauê, você tinha que ver na hora, o falatório é geral, assim, porque todo mundo, né, todo mundo pareado com pessoas que não estavam antes, aí assim, sai do padrão descentralizado e vai realmente para o padrão distribuído, de todo mundo interconectado, né? Cara, foi sensacional, bacana demais. E foi o que trouxe a Rô, por exemplo, da Sebastianas, que está trazendo a Cíntia, do projeto lá do Pagodinho, do Zeca Pagodinho de Xerém. Enfim, está trazendo outras pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de chegar no Campo Geral do Rio, mas estão chegando, mas que já gerou várias visitas de várias pessoas ali no Load Hub, querendo saber como é que pode fazer parte dessa dinâmica do Rerê. Enfim, né, conhecer o Rerê mais de perto, os paradigmas e lá por diante. Bem, foi isso, cara. Eu acho que eu posso parar aqui. Se você quiser fazer alguma apreciação, fica à vontade. Na sequência, a minha ideia é o seguinte: a minha ideia, deixa eu só voltar aqui. A minha ideia é quando a minha ideia é passado isso aqui, ó, passado os meteoros, perdão, passado os paradigmas do Rerê, né? É, a minha ideia seria citar, tá? Deixa eu só, é porque eu tô com outra apresentação na cabeça aqui, porque eu vou fazer uma apresentação na terça-feira também. Deixa eu Ô, Vini, sincronizar essa apresentação. Oi, peraí, um momentinho, posso. só para eu me lembrar aqui. Ah, sim. A minha ideia é que aqui eu vou estar citando, né, os projetos. Eu vou estar citando a Greenpeace, vou estar citando a Agroflorestal, eu vou estar citando a Doces Lembranças, entendeu? Eu vou estar citando todos esses projetos. Ou eu faço isso, eu cito aqui, tá? Eu só cito e digo que quando a gente finalizar esse primeiro momento, né, da desconferência, a gente vai dar uma paradinha e a gente vai voltar para que cada um desses projetos citados, né, eles façam suas próprias apresentações, no caso você, Cauê, Greenpeace Brasil, o Atos Agroflorestal, enfim, tá por diante. Essa é uma forma, tá? A outra forma é fazer como eu já fiz nesse julho passado, né, minha primeira experiência dos Conferência 404, que eu chamei a Claudinha para falar Doces Lembranças, enquanto o pessoal estava olhando esse quadro aqui. Chamei o Atos para falar, chamei o Tomás para falar. Cada um deles demorou ali um tempo. Quem demorou mais tempo foi a Claudinha, que foi basicamente quase meia hora ela falando, e
O Atos ficou entre, sei lá, 5 a 8 minutos e tanto. Tomás, eu acho que um pouquinho mais, uns 10 minutos. Mas foi isso, né? É, mas aqui não saímos desse slide, entendeu? Ficou só nesse slide e eles ficaram falando em cima. A minha Uhum. ideia, já que a gente vai ter um bom tempo, né, na quinta-feira agora, eu citar esses projetos e dizer que ao final desse primeiro momento da conferência, né, a gente vai iniciar na segunda etapa, na segunda fase, a apresentação dos projetos. Aí os projetos vão ter um tempo melhor, né, um tempo mais ampliado, para fazer suas respectivas apresentações. Essa que é a minha ideia. Vai, pode falar, Cauê. Fica à vontade. Cara, gostei. Queria saber se em toda desconferência você pretende fazer essa apresentação assim, se essa vai ser a dinâmica, ou se vai ter um encadeamento assim nas apresentações, onde a gente vai dar prosseguimento ao que foi feito na passada, alguma coisa assim. Quero entender isso melhor. E, cara, eu acho que a gente colocar os projetos no final, talvez você pode citar eles, para não perder o fluxo, porque o fluxo está muito bom. Eu acho que os projetos ali onde você estava falando, se a gente se estender demais ali, vai quebrar um pouco esse fluxo, entendeu? Porque aonde eu estava falando é o que aconteceu na primeira experiência, né? Uhum, Na primeira experiência, eu chamei em vez de ficar falando de tudo, na medida que eu fui falando, eu fui chamando as pessoas e fazendo a correlação. Por exemplo, eu coloquei Eu posso o. sugerir uma outra coisa? Pode Volta falar, um querido. pouquinho, volta um pouquinho, volta um. Opa, acho que foi muito. Qual que é o anterior a esse? É o Aquele primeiro, que a né? gente. Não, aquele que a gente estava vendo. Aquele das metas da ONU. Não da Ah, ONU, é. da. É esse aqui. Esse aí, esse aí. O anterior é esse, qual que é? Isso aqui, o que que nós vamos fazer? Vamos explorar juntos, dois. Entendi. E o Rerê, ele tá depois ou ele tá antes? Depois, eu falo só dos Ah, paradigmas antes de a gente fazer a vivência. entendi. Ah, beleza. Na Entendeu? forma como foi passando aqui, como às vezes dá um lag, parecia que tava antes. É. Não, beleza. Eu acho Cara, que. eu acho ainda que aí você não fala do Rerê. Não, eu não falo do Rei ainda não. Ainda não. Eu só vou falar do Rei quando chegar nos paradigmas. Entendi. Mas aqui, quando. Mais uma vez, a primeira experiência com essa apresentação, a primeira experiência dos Conferência 404 foi com essa apresentação, Sim, vocês né? pararam aí daí. Não, eu parei aqui e aqui eu fui chamando. Eu chamei o Atos, depois chamei o Tomás, depois chamei a Claudinha e fui fazendo a Entendi. referência. Ó, a Claudinha está aqui, o Atos está aqui, entendeu? O projeto Uhum. deles estão aqui. Entendeu o que eu estou falando? Eu vou fazer a referência que isso para o pessoal foi altamente ilustrativo, né? Ó, Entendi. aqui no Atitudes está ainda na Web 2, mas está paquerando a Web 3 de FI, né? Entende o que eu estou falando? Está paquerando. Uhum. A Claudinha, ela ainda não está na Web3 DeFi, mas ela está trazendo os elementos conceituais, né, vivencionais da Web3 GGEM, embora o projeto dela esteja rodando todo na Web2. Entendeu? É isso que eu chamei de híbridos. Né? O que não está aqui é que eu estou querendo gerar um slide dos híbridos de cada projeto, entendeu? Uhum. Ou seja, onde esses projetos estão hoje, né? Que híbrido é esse? Ele tem isso aqui de Web 2, ele tem isso aqui de Web 3 DeFi, tem isso aqui de Web 3 Regime, entendeu? Está conversando aqui com a dinâmica restaurativa, mais restaurativa do que reconciliatória, tem esse aspecto, entendeu? Eu quero, usando aqueles ícones dos paradigmas do Rio, eu quero usar aqueles ícones dos paradigmas do Rio e gerar esses híbridos usando esse gradiente aí, né?
E a minha ideia é que isso sirva de estofo, né? Sirva de matéria-prima, estofo não, de matéria-prima para que você possa fazer a apresentação da Green Pill, né? Usando, né, esse framing e para que o Atos possa fazer a mesma coisa, entendeu? Para que a Claudinha possa fazer a mesma coisa e o Tomás possa fazer a mesma coisa. Essa que é a ideia. Não entendi, Para cara. ficar, para ficar uma Mas coisa eu coerente. acho que eu acho que depois dos paradigmas do Rê encaixa bem, encaixa melhor até. Eu nem citar aqui no caso, né? No caso eu posso. Você nem citar, você talvez, quando depois que você terminar os paradigmas do Rê e os projetos entrarem, eu acho que com esses paradigmas mais fixados, mais frescos, assim, sabe? Vai ser bem legal a compreensão da galera sobre os projetos. É. Mas lembrando que na sequência aqui eu faço a vivência de redes, né? Então a gente pode fazer a apresentação dos projetos e depois finalizar com a vivência. Mas é o que eu falei, Cauê. Essa que é a minha ideia, Mas, desde o mas, princípio. então beleza, acho que era isso então. Era Eu só finalizar a tava vivência. pensando, É que, tipo assim, eu vou dizer logo no início que nós vamos ter, nós vamos ter dois momentos, né, de conferência, dessa edição especial de conferência no Node, no Node Summit, né, na quinta-feira. O primeiro, que é um meteoro para chamar de seu, né, a gente vai abrir os trabalhos e vai terminar com a vivência. E no segundo momento, um time para que a Green Pill, a Agroflorestal, né? Doces Lembranças e a Quinótitude possam apresentar, entendeu? Mas eu queria não usar apresentações diferentes, eu queria pegar essa identidade visual, né, com esses ícones e pelo menos é o que estava na minha intenção. Se não der para fazer isso, tudo bem. E a gente criar uma apresentação, né, enxuta também, para cada um de vocês, quer dizer, para a Green Pill, entendeu? É, dizendo qual é o híbrido da Green Pill hoje, né? Qual é o híbrido que a Green Pill está operando, né? Etc. Qual é o híbrido da água florestal, entende o que eu estou falando? Porque eu acho que assim fica consistente, né, com o primeiro momento do ô desconferência, Vini, o entendeu? que que você acharia se a gente colocasse as campanhas da Green Pill em evidência? Tipo, a gente já, por Não, exemplo, querido, já mostrasse um e- direcionamento, por exemplo, para as atividades isso, de compostagem isso, e plantio. e, mas isso tudo que você acabou de falar você vai poder fazer, você vai ter espaço para fazer. Eu acho Não, que, não, eu tô pensando em como que a gente pode estruturar a própria apresentação, entendeu? para mim, Por a exemplo, porque apresentação, ela vai, eu não sei se se você pegou já essa ideia, mas o que eu tô querendo fazer por é ter exemplo, se uma eu te quantidade pergunto, de recursos suficiente para todo mundo que participa do Rerê receber uma recompensa massa, assim, sabe? De estar participando das atividades de compostagem, reciclagem, de estar participando das dinâmicas da Lua com o Rerê, sabe? A gente poder tá reconhecendo isso, sabe? E já recompensando. não, querido, eu acho isso tudo bacana. Eu tô querendo focar mais aqui na. Eu estou entendendo o que você está falando. Eu estou querendo que você. Eu acho que você já pegou, mas eu quero reforçar um É porque a pouquinho gente já mais. tem isso, Vini. Isso já tá meio pronto, assim, entendeu? Daí o que eu tava pensando era na gente direcionar isso na apresentação da Green Pill, entende? A Tá, gente mas já mostrar as campanhas, mostrar alguns você registros. entende que o que vai ser criado aqui de template, né, de slide, né, o que eu estou chamando dos híbridos, né, vai É, ser a identificação da Green Pill. Né? A Green Pill, por exemplo, a Green Pill ela roda no paradigma da Web3 ReFi, certo? é. Ela conversa com o paradigma da restauração e de reconciliação, por exemplo. Entendeu o que eu estou falando? É, então, isso aqui vai fazer parte do híbrido, certo? Isso aqui faz parte do híbrido. Aí, quando a gente for olhar os paradigmas, né, do RE, que a Green Pill atua, aí vai ter os íconezinhos, certo? Ou seja, a Green Pill faz o quê?
ela tá ligada à dinâmica da livre-aprendizagem, então vai aparecer o íconezinho da livre-aprendizagem. Ela está ligada à dinâmica P2P, entendeu? Essa crítica tem que ser feita, né? Tipo assim, Uhum, não, ainda não está, então não tem esse paradigma P2P. Entendeu o que eu estou falando? Está sim. ligado à cultura do Commons? Não, ainda não está, Ah, mas... de certa forma tá, né? Não, não, você não está entendendo. Eu não estou dizendo que tal não está. Eu estou só dizendo que cada um vai fazer essa crítica, entendeu? Uhum. É, eu não estou dizendo que está, eu só estou ilustrando. Tem uma dinâmica Posso de falar uma regeneração coisa? Eu profunda. queria falar uma coisa sobre os paradigmas do Rê, Pode falar. que aconteceu, Grand Chips de novo. Basicamente, né, a gente está lá na regeneração, na nossa nave a gente representa as naves que estão buscando features regenerativas nos jogos, né? E isso está sendo motivo da galera caçoar, né? Então o cara da outra nave, tipo, eles estão dizendo que a gente ganhou o primeiro round basicamente porque a gente é regen, que a gente levantou essa bandeira e que isso, tipo, acabou colocando a gente numa vantagem de branding, assim, tá ligado? Aí o cara da Uhum. outra nave, ele faz parte do movimento do Gitcoin, tudo isso, tá ligado? Mas eu percebo que regen para ele é mais superficial, então ele pegou e colocou Blue Moon, Green, Green Refi, Going Refi, alguma coisa assim, sabe? Só que na Uhum. verdade ele não mudou nada na estratégia dele. Tipo, ele não tá. Daí eu peguei e perguntei assim no chat, como tipo, dei uma de João sem braço, né? Falei, falei assim, joguei um verde, né? Pra falar melhor, né? Joguei um verde, assim, né? Assim, que bom que ver que você também, que a gente converteu você, né? Que converteu sua nave. Tô ansioso para ver o impacto no mundo real que os projetos da sua nave estão fazendo. Aí ele pegou e respondeu assim, era uma piada, tá ligado? Eu falei assim, entendi, tá, beleza, que piada da hora, tipo, é uma pena, ia ser da hora ver as milestones dos projetos indo nessa direção, né? Aí ele pegou e respondeu assim, não, mas eu já sou regen há 3 anos, que não sei o quê. Daí eu falei assim, pô, que da hora, fico feliz em saber, mano, continua com o bom trabalho. Por que parar isso e não aplicar isso na sua nave também, tá ligado? Aí uns caras da nave que foram financiados pela nave dele no round passado e, tipo, foram total, apoiaram total a nave dele, assim, 100%, sabe? Não Uhum. distribuíram nada para nós, assim, nem por consideração. Eles pegaram e marcaram com a gente, falaram assim, a gente quer marcar uma reunião para ver, e eles sempre estavam zoando a gente, assim, né, no back, por trás, assim. Aí eles marcaram uma, a gente quer ver o que vocês estão buscando nesse sentido de regeneração e tal. Aí a gente estava na reunião com eles e o AFO foi responder essa pergunta, né? E ele falou basicamente a descrição que a gente colocou na nossa nave no primeiro round, que é: estamos buscando por projetos na área ambiental que estejam impactando no mundo real, projetos educacionais que os jogadores joguem e aprendam as coisas e tal, e projetos sociais com interações que aumentem as interações dos jogadores e tal, permitindo algum nível de coordenação. Tipo, bem superficial, tá ligado? Uhum. Aí eu peguei e percebi, assim, quanto pro próprio AFO, essa ideia da regeneração do social e até da educação, assim, sabe? O quanto que isso é uma nuvem, é um limbo, assim, sabe? Tipo, eu sei que é nessa direção, mas não sei direito como olhar, tá ligado? O que que eu tenho que olhar? Aí eu percebi como o Rerê dá essa base, cara. Os paradigmas do Rerê, eles dão muito essa base. Daí eu peguei e falei assim, não, ó, eu sei exatamente o que a gente está procurando aqui. Vocês têm algum recurso comum no jogo? Alguma coisa que várias pessoas compartilham e tal? O que eu acho que a gente está procurando aqui é governança coletiva em torno de um comum, tá ligado? E outra coisa, Uhum. talvez aumentar interações P2P, além deles se matarem, além da galera, tipo, ter a opção de se matar e se bater, e roubar um ou outro, pegar a coisa um do outro. Eu acho que vocês podem investir mais em interações P2P entre os jogadores, fazendo eles se coordenarem para resolver problemas, sabe? Coisas assim. E daí, sabe, tipo, deu uma outra estrutura para a conversa, assim. Tipo, Bacaníssimo.
Cara, eu percebi na hora, assim, que o Afo tava falando o quanto que o Rerê, sabe, realmente me proporciona essa possibilidade de olhar mais a fundo nesse aspecto regenerativo. Queria só comentar isso, porque foi uma longa história, de certa, uma média história, mas acho que valeu a Não. pena, né? Tipo, Pô, maneiríssimo, acho que ficou registrado aqui. Interessante, cara. Interessante demais. Muita coisa mesmo. Aí deixa eu só te ilustrar aqui como é que eu estou imaginando. Eu já botei para editar aqui, Cauê, que a gente já faz ao vivo aqui, tá? É, beleza, você viu que eu vamos te lá. mandei a logo da Greenpeace, né? Em PNG. Eu vi. Eu acho que eu já subi ela. Deixa eu ver se. Deixa eu já subir. Fechou. Acho Porque que eu eu não vi que você subi. tava com a Deixa, antiga, né? Ainda. é. Aliás, eu vou submeter o projeto do Celo Global Node hoje, ou mais Cara, tardar você amanhã. chegou a ver como que faz para participar por dentro da Celo mesmo? Você chegou a dar uma olhada nisso? Eu vi, cara, é assim, esse do ecossistêmico, né? Teve uma live que a ReFiDAO fez, a galera toda estava presente, e o Luca, né, da Celo, falou que eles estão participando, Opa, eles perdão. entraram com 50K, né, para esse Regen Coordination, mas que eles estão fazendo seu próprio ecossistêmico, né, para justamente ver o que tem de novo aí fora. Quer dizer, então, não prescinde, né, você ter nenhum tipo de relação com nenhuma dessas redes, assim. Ah, então Então, você não está submetendo pro Regen Coordination, você está submetendo não, para outro. pro Real World Builders da Celo, que ainda está aberto ainda para receber inscrição, né? Pô, legal, Vini. Pô, legal, velho. Porque, tipo assim, teria como sim, através da Greenpeace, a gente fazer isso, mas como vai ter uma relação muito forte ali com a Celo, né? A ideia é realmente dar visibilidade para a Celo, né? Me pareceu mais interessante a gente aplicar ali pelo ecossistêmico, né? O Celo Railroad Builders. Além do que, eu me dei conta de que eu precisava fazer a coisa muito bem estruturada, né? Não precisava, não queria fazer a coisa corrida. E tá ficando muito foda, tá ficando muito maneiro. Então, o próprio Luca deu a pista, né, nessa live de que, independentemente dessa rodada, né, no GG21 da Cello Real World Builders, de que se você quer lançar uma DAO regional, eles falam assim, eles não falam Node, né? Eles falam DAO. Quer lançar uma DAO regional ou um projeto que vai dar visibilidade, né, para o ecossistema da Celo, pode fazer contato comigo ou diretamente com a Celo Foundation, né? Então, a minha ideia é que esse projeto ele seja aprovado, provavelmente ele vai entrar nos momentinhos finais, né, do GG21, se ele for aprovado, e usar isso como um cartão, né, de visitas, entendeu? Assim, um cartão de entrada para poder fazer contato com o Luca, Uhum. entendeu? E falar da intenção que a gente tem de fazer Cara, mas eu entendi. não queria, eu não Não, eu acho queria que faz muito mais sair sentido mesmo. Talvez no Regen Coordination não daria tempo, né? o RG Coordination eu acho que já foi, cara. O Celo World É. Builders está aberto ainda. É. Vamos fazer com você Cara, aqui, sabe uma só coisa para a que eu ia te gente. falar? Fala. É, é, no futuro a gente pode pensar em montar uma aplicação conjunta, Vini. Com certeza, querido. Sabe? Tipo, Vamos- pegar. Você gostaria de ter essa imagem só do meio e da pílula e das coisas, sem o fundo verde? Ou você acha que assim tá Seria bom? ótimo. Mas eu só quero fazer um exercício com você aqui. Primeiro, depois você me passa que eu vou fazer. Eu quero fazer um exercício. E se você Tá? colocar no Então, meio? não, querido, eu não tô agora. Eu não tô num exercício estético aqui de design. Eu estou num exercício de você entender o que eu estou pensando, para você ter um entendimento do que eu estou pensando. Então, por exemplo, quando você for fazer a apresentação da Greenpeace, qual é o slide de abertura, certo? Que a gente Uhum. depois trabalha ele em termos de estética e design, mas a gente já ter aqui quais são os ícones que fazem parte, entendeu? Então, por exemplo,
Vamos botar aqui no meio que fica melhor. Pronto. Vamos dizer que esse ícone aqui não faz parte. Fazer complexo, tá bom? Você pode fazer ele cinzinha, né? Eu vou tirar daqui porque isso aqui é. Não, não, Tamanho. você pode deixar e só deixar ele cinzinho, entendeu? Acho que até para você editar vai ser mais fácil. Você só vai mudando as cores. Então, Pode ser. tipo, você pode deixar, por exemplo, nesse caso, localidade, você pode colocar vermelhinho. E esse daí, É, isso é, tipo, fazer alguma coisa assim. Daí você pode só é isso aí. duplicar. Beleza. Eu estou só fazendo aqui um negócio para a gente. Você entendeu o que eu estou fazendo, né? Enfim. Entendi, É, entendi, sim. então vamos dizer, vamos botar verdinho tudo que diz respeito a Green Pill Brasil como projeto, tá bom? Uhum. Então vamos botar. A gente pode dizer que é redes? Ah, acho que sim, Bom, né? Acho que sim. então a gente pode chegar aqui e botar verdinho. Vou botar um verdinho aqui, bacaninha. Esse verdinho Bom, aqui da como que marca mesmo. para estruturar e justificar esse redes, a gente pode falar da conexão com a Greenfield Network, né? Eu acho que agora você está entendendo o que eu estou querendo dizer, entendeu? Você estruturar a sua apresentação a partir dos paradigmas que estão consubstanciando, né, Uhum. a Green Pill Brasil, entendeu? Acho que Sim. você sacou. O bom de você é que você saca rápido, Cauê. Então, assim, é, e era isso que É, eu eu queria tenho que passar para todo fazer isso mundo, durante a entendeu? minha infância. Mas É. eu queria passar para todo mundo, porque, cara, fica muito coeso, entendeu? O que o pessoal viu Uhum. e o que vocês vão falar depois. Redes vão. Podemos dizer que a localidade já. Eu acredito que Eu não sim, queria ir porque, logo ao assunto, pô, assim, mas vamos lá. Vamos... a gente tá cortando invasoras, plantando muda nativa, tipo, provendo recurso para a comunidade poder iniciar um sistema agroflorestal, assim, comprando coisa. Então, de certa forma, a galera que está vendo lá de fora e está acompanhando isso tá se envolvendo com um problema hiperlocal, assim, sabe? E ao mesmo tempo eu estou mostrando tá sendo um fluxo, tá sendo um fluxo de mão dupla, assim, sabe? Ao mesmo Tá, tempo eu estou beleza. apresentando tudo para Cauê, o. Cauê, você não precisa me falar aqui agora, aqui. Eu só quero fechar aqui para a gente poder eu evoluir com você isso aqui. É, livre aprendizagem, você sente que está rolando? Eu acho que sim. E eu acho que é o caminho que a gente vai ter que tomar agora Mas nessa você pode fazer uma segunda. gradação aqui, tá? O verdinho tá rolando mesmo. A gente pode botar um amarelinho, que é tipo. Eu acho que esses Aí não dois, tá. localidade e redes, eu acho que é o principal por enquanto. A livre aprendizagem tá rolando parcialmente. Vamos botar amarelinho? O Tá que que você rolando. acha? Eu acho que dá para colocar esse verde talvez mais claro. Talvez o mesmo verde, só que mais claro. Tipo, com mais Não queria opacidade. também complicar muito aqui, não, senão a gente vai ficar com muita distinção. Você entendeu o que eu falei, né? Eu queria. Eu acho que o amarelo ele é meio que geralzão para isso, né? Mas eu não sei se vai ficar tão claro, Vini. Até porque tem amarelo na. Vai que eu ver que tem amarelo no logo, mas enfim. Ah, é, vamos botar aqui. Eu pensei eu tinha pensado em Sem você estar deixar preto negritado, sem estar mesmo, Vini. negritado, sem Eu estar tinha pensado negritado. eu pensei em você deixar preto mesmo e só deixar ele Sim. destacado, entendeu? Todos eles destacados, os outros ficariam todos cinzas assim. O preto é o quê? Preto mesmo. O que Seria seria o essa preto cor que você mesmo? seria essa cor mesmo que você já estava deixando, entendeu? Uhum. E daí talvez só e apagando os que talvez não esteja rolando ainda, né? Tá, mas livre aprendizagem a gente deixaria como? De que forma? Como fazer complexo ou... Eu acho que deixaria ligado mesmo assim. Eu acho que deixaria ligado porque a gente já tem como falar sobre isso. Tipo, o que eu quero fazer sobre isso é criar uma jornada de livre aprendizagem
de material de onboarding, assim, utilizando o Charmverse. Então, todo mas mundo que quiser saber então mais, vamos entra botar nessa ele no jornada de livre verde, aprendizagem. vamos botar ele num verde clarinho, sem estar negritado, entendeu? Uhum. Eu acho que faz mais Pode ser, sentido, não pode ser. sei. E o que tiver em escuro é porque não está rolando, né? Digamos assim. Regeneração profunda, Ah, eu ou diria que seja, não. Eu diria que não, assim, eu acho que por como a gente é mais organização do que orgânica, sabe? é, Apesar da gente ter muito do orgânico, a gente tá sempre nesse estresse, assim, nessa pressão, então eu não acho. Eu acho que a gente precisa do Rerê para poder acessar a regeneração profunda, por exemplo. então o fazer complexo, então ele volta a ficar escurinho, né? Como você sugeriu, né? Peraí. Em vez de botar ele cinzinha. É isso que você sugeriu? Pode ser, pode ser. Tipo assim, os que não estão rolando fica a mesma cor pretinha mesmo. Ah, É, pode ser. foi o que você sugeriu, achei interessante. Para não ficar. Pra ficar uma coisa mais simples de ler, entendeu? Uhum. É, Não, o que eu tinha então, pensado era só, ao invés de colocar em verde, era só colocar em cinzinha os que não tiverem ativados, assim. Seria isso, entendeu? Ao invés de ir colocando em verde os que estão ativados, era deixar preto mesmo. Era essa que era a ideia. Mas pode ser assim também, Vini. eu acho que assim fica mais colorido, fica mais interessante. Beleza. Commons, cultura do Commons. Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. A nossa educacional é nesse aspecto e a gente tem um GPT que a gente compartilha. Tem vários espaços, eu acho que sim, eu acho que a gente está totalmente. A gente está lutando por public goods, beleza? Que é Ma- baseado Em ownership, numa. No como. A gente não tá. Ainda é baseado no ownership, exato. Mas eu acho que é, é, é só questão de semântica, assim. então aqui no caso eu botaria Eu um acho que verdinho mais claro, é isso? o Commons, ele engloba o public goods, assim, de certa forma. Então, a gente lutando pelo public good, a gente também está lutando pelo commons. Mas ele é uma coisa forte assim no dia a dia, no seu entendimento, Não, ou, acredito que ou ele está não, light acredito como a que livre não. aprendizagem aqui? Light como livre aprendizagem. Ah, Eu diria que o viu como é, P2P, viu como é que é legal gerar esse híbrido, cara? Esse híbrido aqui foi uma sacada que está acontecendo por causa dos mapeamentos, entendeu? aham, Assim, então, e eu já tinha pensado nisso, já fazer esses híbridos já há um tempo já. Então, tá aí, Commons. Né? O P2P, cara, eu diria que sim. Eu diria que hoje a gente funciona no P2P. Eu e o Atos, a gente é a prova disso, assim. Tudo começou no P2P, tudo começou com eu indo atrás da galera e pegando as informações que precisava e marcando as reuniões. Eu acho que o P2P hoje é como mais está funcionando. Então, eu acho que você pode colocar forte, assim. A uhum, lógica da abundância, não. E a regeneração profunda também não. Eu diria que fazer complexo pode estar. Não tá destacado tá. também. Mas o Deixa eu P2P eu acho que só. pode estar em negrito. Ah, aquele grito. Tá relativamente lento isso aqui hoje, mas tudo bem. Desce. Você acha que faz sentido, Vini? Sim, sim, querido. Você, melhor do que ninguém, tem sensibilidade para isso, correto? Então, o Commons que a gente falou, ele não está negritado, né? Tá, beleza. Não, não tá. Deixa eu só. Você ver como fica? Não, não, eu só tô.
Tô achando ele mais light aqui, porque é muito forte o signo. Hum, Beleza. Lógica da abundância. A eu geração acredito profunda que não, né? A geração profunda é não. nem o fazer complexo, correto? Cara, eu diria que o fazer complexo, sim. A gente tá, vamos dizer, abordando fazer complexo porque a gente está tentando criar coisas novas, assim. Então, eu diria que fazer complexo, sim, mas Fazer lógica da complexo abundância, para te dar um chão por exemplo, quando a gente tiver a piscina comum dos recursos compartilhados da Greenpeace Brasil, gerando espelhamento entre pessoas e projetos, entre projetos, entendeu? Vivenciando isso full blown, né? Assim, uhum. e também tem a ver com essa coisa de você se perceber interdependente, né? Como organismo, né? Com todos esses espelhamentos e Ah, todos esses. então não. Eu acho que isso foi meio que decisivo, assim. Eu tô tentando isso faz muito tempo. É, Mas você sabe que isso tem que ser. Para isso acontecer, tem que ter uma apropriação, tem que ter net weaving, né? Lembra que a gente conversou de net weaving? sim, Em sim, suma. sim. E eu ia botar net weaving aqui em cima, sabe? Uhum. Mas eu achei que falar de redes é mais fácil do pessoal entender do que falar de net weaving, entendeu? Você pode Mas colocar beleza. network e netweaving embaixo. Networking. Sim, para fazer a diferença, né? Pode ser. Você pode Não até tinha colocar, pensado. tipo, como etapa, né? Tipo, talvez o networking seja o primeiro contato, até quando você, tipo, tá interagindo com a primeira superfície, assim, de, tipo, e depois o netweaving ser esse É porque o desdobramento do network. networking ele é mais baseado em cima do que você quer para você, as suas necessidades, do seu Mas projeto. isso pode ser o start, entende? É. Que um NetWeaver, ele recebe uma pessoa, às vezes, com uma intenção de obter algo, vamos dizer, estabelecer uma parceria e não um entrelaçamento, mas através da interação e da produção de valor que vem por entre, fala assim, caraca, tipo, eu só queria contratar alguém para manejar minha agrofloresta e estou tendo uma aula de agrofloresta. É, isso, eu acho que isso acaba sendo resultado, sabe? Tipo, vem da interação, surge por entre. Então, o networking, ele acaba sendo uma porta de entrada. Mas acredite você ou não, Cauê, pela minha experiência, eu posso dizer para você que é água e azeite, tá? São coisas bem distintas. Mas eu entendi o que você São, fala. mas ó, por exemplo, na polinização, que pode ser como a gente pode até definir isso no Rerê, mas a Dero, ela me polinizou, peer-to-peer, entende? Ela me pescou, assim, ela me selecionou ali no grupo e, pum, esse aqui. Eu vou convidar ele, isso é uma interação netweaving desde o início. Mas quando a gente cria um post onde a gente convida as pessoas para colar em alguma coisa e tal, isso acaba sendo network, sabe? Daí depois o resultado disso a gente cria um grupo, todo mundo ali. Eu acho que depois desse grupo pode ser essa polinização, entende? Pode ocorrer essa polinização. O que você acha? Eu entendi a sua ideia e eu acho que para um pessoal que não está apresentado a isso, e todo mundo já ouviu falar na palavra networking, faz sentido falar de networking aqui, embora Eu tô insistindo nisso. da, Eu tô da insistindo nisso dinâmica de exatamente por redes, isso. a dinâmica de rede mesmo é NetWeave, entendeu? Sim, eu concordo, eu Mas concordo. é bom colocar isso aqui, porque o pessoal, muito pouca gente já ouviu falar de NetWeave, então eu vou concordar com você, entendeu? Vai ser Faz uma ótima sentido. oportunidade. É a abertura. A gente pode contar dessa forma, né? Então, é uma historinha. Exatamente. Inclusive, eu tenho um material. Sabia que eu preparei um material? Você não sabia que eu não falei isso, você. Eu preparei um material sobre a diferença de network e netweaving há 3, 4 anos atrás. Vamos fazer uma livraria, Vini.
Vamos fazer uma biblioteca. É, uma biblioteca nossa. Eu tava pensando nisso. Existem alguns recursos que a gente pode disponibilizar, sabe, para a galera que tá fazendo parte, para Então, ajudar em várias Cauê, coisas, cara. então, Cauê, vamos lá, querido. Experiência da lógica da abundância, mantém como tá? Ou pode? Ainda não. Não sei, é você que, Ainda você que me não, diz. ainda. A gente só fez uma tentativa de experiência da lógica da abundância, que foi distribuir recursos. Então, a gente está muito no financeiro, e a gente ainda não consegue prover. Talvez o GPT seja o mais próximo que a gente tenha de alguma coisa assim, sabe? De poder acessar um recurso que outras pessoas não têm e de ter isso ali, Aí sei lá. a gente tem aqui a regeneração profunda, né? Também não. E o Não, fazer complexo não também sei não. nem se É isso? enquadra, então eu acredito que não. Então, pronto, cara. Esse aí é uma Para a parte do galera que participa híbrido. das campanhas, é que eles. Não, para pensar. O que eu quero para as campanhas é que eles tenham uma cesta de alimentos locais. Você acha que isso estaria dentro da lógica da abundância? O que a gente está querendo fazer aqui, eu entendo o que você está falando. Tem uma ligação, tem uma interface, né? Mas a lógica da abundância, a experiência da lógica da abundância, prescinde de você gerar um awareness, né, forte de como ela pode fazer parte da sua vida, ou seja, de como você se perceber complexo, você perceber quais são os recursos que você considera abundantes, que você pode estar sempre, digamos, disponibilizando, né, faz parte disso. Né? E a mesma coisa é para um projeto, entendeu? Porque quando a gente for gerar as piscinas, fazer a reflexão, né? Fazer a reflexão, fazer a reflexão do que é abundante para o projeto, para ele pode naturalmente disponibilizar para a piscina, é um exercício que é tão válido quanto você fazer essa reflexão para você mesmo, né? E a mesma coisa é entender com relação o que é empático, né? O recurso empático, aquele que está ocioso ou que pode ser disponibilizado, porque a rigor não, ou porque ele está ocioso ou porque não tem problema, ninguém vai perder nada se você dá visibilidade para ele, né, de forma empática, né, para as pessoas acessarem. O condicionado você já sabe como é que é, enfim. Então, Ah, quanto mais então, isso estiver incorporado para as pessoas, para os peers, né, incorporado no projeto, você pode dizer que, de fato, as pessoas estão vivendo a experiência na loja da abundância, entendeu? qual que é a sua opinião, Vini? Eu acredito que a gente poderia marcar isso, mas seria uma hipocrisia, assim. Seria mais uma vontade do que uma realização. Eu acho que Eu ser acho que você franco e concorda. honesto, é muito importante nessa hora. Acho que essa é uma das características, né, desse novo ethos que a gente quer gerar de sociedade, né? Que o blockchain de alguma forma traz, né, com essa coisa da transparência, né? Vamos botar assim. Bem, aqui eu botei o híbrido Greenpeace Brasil. Tá? E eu posso botar hoje, né? Hoje, entendeu? Mas só que Vini, não calma aí, terminamos ainda né? nesse híbrido. Caiu o dente da minha filhinha. Caiu o dente da minha filhinha aqui. O primeiro dente dela. Peraí. É, eu acho que isso aqui que a Desculpa, gente está fazendo está cara. sendo bacana porque está Acabou te, sendo urgente. tá te ilustrando de que forma você pode fazer apresentar, como os projetos vão poder fazer suas apresentações, entendeu? Porque daqui dá para você falar de tudo, né? Literalmente. Então, Greenpeace Brasil. Beleza. Agora, o que falta a gente colocar aqui, Cauê, tá? Nesse híbrido, que a gente vai trabalhar isso melhor, tá? Isso não vai ficar assim, não. O Vini, peraí que falta. rapidinho, Vini.
Ô, Vini, Hum, ela não caiu o dente dela, não, cara. Ela bateu a boca mesmo. Eu vou ter que sair aqui, porque caraca, quebrou o dente Aulinho, vai lá, dela, manda velho. ver, manda ver. Valeu. Então vai lá, cara. Depois Nem a gente fala nada, conversa. vai. Tchau, tchau. Vai nessa, cara, manda ver. Então, gente, o que resta aqui é pegar isso aqui, né? É entender o que do projeto da Greenpeace, por exemplo, tem de Web 2, né? Eu copiei aqui, vou botar aqui. Então, o que tem de Web 2 e o que tem de Web 3 DeFi, basicamente. Vou finalizar aqui. Eu posso só aqui pegar, copiar aqui. Eu boto já aqui só Web 3. Né? DeFi. E aí o que resta para a gente finalizar, quer dizer, fora os ícones dos paradigmas, né? Que o projeto está se apropriando cyberculturalmente, e o paradigma de internet, que ele tem ligação ainda, a gente entra aqui onde ele mais atua. Né? Que no caso aí, no caso da BNPL, pode ser
o restaurativo, né? A gente pode botar assim. A gente pode botar o restaurativo. Que, obviamente, teria que ver o que poderia ter de convencional, né? O que teria de convencional, o que tem de restaurativo, né? Etc. É isso. Então, é esse que vai ser o frame de partida para a apresentação de todos os projetos, quer dizer, parte do atual híbrido dos projetos. E a partir desses híbridos, ligados aos paradigmas, né, do Herrera, e entendendo qual é a sua ligação com os paradigmas da internet, ou seja, ele roda assim de forma Web 2, ele roda assim de forma Web 3, né, Wi-Fi. E o que o projeto está entregando? Onde ele está atuando mais? Ele está atuando no paradigma da restauração, por exemplo, né? Ou da reconciliação, enfim. Então, ou mesmo da sustentabilidade, ou mesmo do verde, entendeu? Então, todos esses, todas essas perguntas vão ser importantes, né? Para quando o projeto for fazer a sua apresentação, né? Nesse sentido. Então é isso, gente. Como o Cauê não pôde ficar, era importante fazer esse exercício, né? Vou finalizar aqui, tá bom? É importante dizer, fica registrado também que na segunda-feira eu vou estar pegando com o Tony, né, as credenciais, porque, no caso, quem de fato, né, está vindo pelo Rerê barra Node Hub Web 3, né, não vai ganhar propriamente o ingresso, vai ter credencial, né, com parte da organização do evento. Né? Então, vou estar pegando essas credenciais na segunda e etc. Tá? E vou estar depois vendo como é que. Depois eu vou estar. Não vou dizer que vou estar lá todos os dias, mas, enfim. Mas a gente dá um jeito disso chegar nas mãos, né? Do Atos, da Claudinha, né? Do Pedro, do Tomás, etc. O que ficou faltando é a gente dar uma conversa sobre gerar ignição, né, para a criação de uma piscininha comum para viabilizar a vinda e volta, né, do Cauê. A gente pode fazer isso na segunda-feira, né, durante o SINCAP do ciclo originário. Tá bom, gente? Então, valeu, obrigado para quem foi conferir isso aqui, né? E um excelente final de tarde aí para todo mundo. E vamos nessa, tá bom? Vamos lá. Um abraço.